Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo da Teoria Geral dos Contratos. Vimos nas nossas últimas aulas tudo acerca da classificação dos contratos, a importância que essa classificação tem, porque de acordo com a classificação eu já vislumbro muitos dos efeitos àquele contrato. E a partir de agora a gente vai começar a falar sobre algumas cláusulas que podem existir ou não dentro de todo e qualquer contrato. Vale lembrar que a gente está então lá na teoria geral dos contratos, ou seja, tudo que a gente falar a partir de agora, ou tudo que a gente já falou e o que a gente continuar falando, ou diz respeito à possibilidade de aplicação a todo e qualquer contrato. Então, essas cláusulas que nós vamos dizer, elas podem existir ou não. A gente está falando da aplicação de regras que são dirimidas a contratos que não estejam previstos no Código Civil. Então, podem os contratantes optarem por alguns efeitos dos contratos, que são efeitos às vezes diferentes, que são efeitos às vezes aí não muito normais. Então, nós vamos começar pela estipulação em favor de terceiro. A estipulação em favor de terceiro, ela é uma exceção ao princípio da relatividade dos contratos. O princípio da relatividade dos contratos, a gente até falou isso lá no início, quando a gente falou de obrigações também, que os efeitos das obrigações, que os efeitos do contrato, são efeitos que dizem respeito somente àqueles contratantes, somente ao credor e ao devedor. Eles não ultrapassam o limite, eles não ultrapassam, então, a esfera da própria relação jurídica obrigacional ou contratual. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um contrato em que os efeitos, eles ficam restritos e limitados às pessoas que o contrataram, as pessoas que manifestaram a vontade em contratar. Esse princípio da relatividade do negócio jurídico, ele vai dizer o seguinte, que eu não posso, por exemplo, ir lá e comprar para alguém pagar no meu lugar. Eu não posso ir lá e assumir uma obrigação para que outra pessoa vá e cumpra no meu lugar. Eu não posso assumir obrigações em nome de outras pessoas como regra geral. Porém, existem algumas hipóteses em que eu posso fazer com que os efeitos desse negócio jurídico ele acabe alcançando outras pessoas que não participaram do instante da formação do contrato. Então, no instante da formação do contrato, eu tenho lá 2 contratantes, mas quem vai se beneficiar do contrato é um terceiro. Ou, no instante da formação do contrato, eu tenho lá credor e devedor, mas quem vai ter que cumprir a obrigação assumida é um terceiro. Isso a gente vai perceber, vai vislumbrar a partir, então, da estipulação em favor de terceiro e da promessa de fato de terceiro. Então, tanto a estipulação em favor de terceiro como a promessa de fato de terceiro são exceções ao princípio da relatividade dos contratos. Por quê? O que vai acabar acontecendo? Olha só, eu tenho um contrato, eu tenho uma relação jurídica entre pessoas cujo efeito vai alcançar um terceiro que não participou do instante da formação dessa obrigação. Então, eu tenho aqui uma relação que, em tese, deveria gerar efeitos somente para estas pessoas, mas porque a lei autoriza e porque essas pessoas quiseram, um terceiro poderá ser atingido por esse efeito. O próprio nome dessa cláusula diz, né, que é uma estipulação em favor. Então, aqui o efeito será para favorecer um terceiro. É um efeito para beneficiar um terceiro. Ah, professora, então tudo bem. Então pode ser que, sim, 2 pessoas elas contratem para que um terceiro se beneficie, para que um terceiro venha então e receba aquele bem, aquela coisa ou aquele valor, por exemplo. Então, claro, isso pode,
mas existem sim algumas regras e existem sim algumas peculiaridades. Inclusive, a peculiaridade do terceiro aceitar ou não. Será que ele precisa aceitar? Ah, professora, se é para favorecer, ele não precisa nem aceitar. Claro que precisa. Por quê? Porque às vezes essas pessoas aqui, elas não estão tão bem intencionadas assim. Às vezes o que elas querem é talvez causar um certo constrangimento para esse terceiro, ou gerar para o terceiro aquela obrigatoriedade moral de gratidão que o terceiro não está afim de assumir. Então sim, esse terceiro tem a obrigatoriedade, tem sim, né, o direito de aceitar ou não o benefício. Bom, quais são os requisitos da estipulação em favor de terceiro? Requisito subjetivo: a figura de 3 pessoas, no momento da formação da obrigação só 2, estipulante e promitente, mas no instante da execução daquela cláusula vai surgir a figura do beneficiário. Pode ser que esse beneficiário ele já participe, ele já esteja presente no momento da formação do contrato. Então, o estipulante e o promitente vão lá, estipulam o benefício para o beneficiário, e o beneficiário já está ali presente e já diz ok, aceito, tudo certo. Então, no momento da formação, os 3 participam. Às vezes, o terceiro beneficiário vai surgir só depois, só lá no instante da execução. Às vezes, o terceiro beneficiário ele ainda nem tem nome, porque talvez o estipulante e o promitente, eles estipularam que será determinada pessoa, mas não especificamente quem. Então eles podem atribuir uma qualidade a essa pessoa, ou pode dizer que o terceiro beneficiário será indicado no prazo de 30 dias. Então pode ser que nesse caso, esse terceiro beneficiário nem seja identificado ainda. O requisito objetivo é uma atribuição patrimonial gratuita, então o beneficiário ele terá ali o direito de receber algo que venha em benefício. Se ele tiver que fazer algo em troca, é um negócio nulo, tá? Se ele tiver que, ele vai receber uma casa, mas para isso ele vai ter que pagar 200 mil reais pela casa. Então o negócio completamente nulo, porque eu não posso assumir a obrigação em nome de outra pessoa. Agora, o Código Civil, ele vai dizer o seguinte, olha, pode ser que essa atribuição ela não seja tão gratuita assim. Vamos imaginar, olha, eu estipulo que a fazenda que eu estou comprando, que eu vou pagar, essa fazenda, ao invés de vir para mim, ela vá para o terceiro beneficiário. Ela será de presente para o terceiro beneficiário. Quando o vendedor for outorgar a escritura pública, ao invés de ele outorgar em meu nome, ele outorgue em favor do terceiro beneficiário. Só que quem vai ter que arcar com essa escritura vai ser o terceiro beneficiário. Então ele vai receber uma fazenda de 10 milhões e ter que gastar 5 mil reais com escritura pública, por exemplo. É uma atribuição patrimonial gratuita? Com certeza é. O benefício que ele está recebendo é infinitamente maior do que aquele sacrifício que ele vai ter. Porém, lembrando, ainda existe a possibilidade que ele fala, não, eu não tenho 5 mil reais, não vou receber e não quero esse benefício da fazenda de 10 milhões. Tudo bem? E o requisito formal é o seguinte, a mesma forma, as mesmas exigências, né, que são feitas ali para o contrato entre o estipulante e o promitente, também se exige em relação ao terceiro. Então pode ser inclusive verbal, o problema é você provar que houve uma estipulação em favor de terceiro, né, e que essa estipulação em favor de terceiro, ela está ali comprovadamente determinada, né, às vezes eu não tenho, inclusive, nem testemunhas para demonstrar isso. Um exemplo muito clássico de estipulação em favor de terceiro é quando, por exemplo, num divórcio, né, lá na partilha de bens, o pai e a mãe estipulam, então, que a parte que era cabível ao pai será, então, ali revertida em favor dos filhos, né? O pai renuncia ao seu direito de propriedade na metade da casa, por exemplo, em função dos seus filhos. É uma espécie de estipulação em favor de terceiro.
Bom, quais são os efeitos da estipulação em favor de terceiro? Depende, tá? Nós vamos analisar esses efeitos separadamente, tá? Então, nós vamos começar nos efeitos em relação entre estipulante e promitente. Então, entre as partes originárias da formação do contrato, quais são os efeitos decorrentes do acordo entre eles. Então, o promitente é aquele que promete que o benefício que ele vai entregar, o benefício que ele vai promover nesse contrato, ao invés desse benefício vir para o estipulante, esse benefício será feito em favor de um terceiro. Então, vamos imaginar que o estipulante está comprando a fazenda e ele diz assim: olha, ô vendedor, quando você for entregar a fazenda, ao invés de você outorgar essa fazenda para mim, você vai outorgar a escritura em favor do terceiro, em favor do beneficiário. Esse tipo de situação, pessoal, é bastante comum quando, por exemplo, já existe ali uma intenção, né, desse credor de favorecer um terceiro. Então, ao invés dele, por exemplo, outorgar a escritura para ele, para depois ele fazer um contrato de doação para esse, e eu ter que gastar aí, né, muitos emolumentos, então ele já faz essa estipulação diretamente. A mesma coisa do veículo, ó, eu vou comprar o veículo, mas você vai preencher o recibo não em meu nome, você vai preencher o recibo no nome de um terceiro, estipulação em favor de terceiro, tá? Então, o promitente é aquele que promete, aquele que se compromete a que o benefício que por ele será cumprido, seja cumprido em favor de um terceiro. E o estipulante é aquele que vai determinar, então, a quem esse benefício deverá ser direcionado, a quem esse benefício deverá ser pago. E ele pode, no mesmo instante da formação do contrato, já indicar quem é esse beneficiário, ou ele pode se resguardar o direito de indicar esse beneficiário posteriormente. Além disso, enquanto não há aceitação do beneficiário, que a gente vai falar já, enquanto não há aceitação do beneficiário, o estipulante ele pode tomar o lugar do beneficiário. Então ele pode até dizer assim: olha, eu comprei o carro, mas quando você for preencher o recibo do carro, você preencha em favor do terceiro, ok? Ok. Mas o terceiro não participou do contrato, o terceiro ainda não foi notificado do contrato. E aí chega o momento do promitente preencher o recibo do veículo, o estipulante fala assim: olha, lembra que você ia preencher o recibo do carro para um terceiro? Agora eu quero que você preencha para mim. Esquece o terceiro, preencha para mim. Então esse estipulante ele pode tomar o lugar do terceiro beneficiário se ainda não houve aceitação por ele. Da mesma forma, quando o promitente promete favorecer esse beneficiário, caso o promitente não cumpra esse benefício, pode tanto o terceiro beneficiário quanto o próprio estipulante exigirem o cumprimento da obrigação. Então, não é porque o estipulante não será o beneficiário que ele não pode entrar com uma ação, por exemplo, em face do promitente, porque ele prometeu num acordo originário, num acordo inicial, que ele deveria beneficiar esse terceiro. Bom, e agora as relações entre o promitente e o terceiro. Então, vamos analisar quais são os efeitos decorrentes dessa relação. Os efeitos decorrentes dessa relação só surgem num segundo momento, no momento da execução do contrato. Então, enquanto eu estou no momento da formação desse contrato, esse estipulante ele não tem nada a ver com o terceiro, esse estipulante não precisa nem saber quem é o terceiro, ele simplesmente se compromete, quando ele for então beneficiar, que ele beneficie esse terceiro. Mas essa obrigatoriedade, ela só vai surgir quando? Quando do instante da execução então do contrato, quando do momento do cumprimento do contrato e identificação desse terceiro. Então, houve aqui, né, o acordo de vontades entre o estipulante e o promitente, ficou acertado que o terceiro é o beneficiário, ficou acertado quem é esse terceiro beneficiário. Então, quando no momento da execução, o promitente deve obrigatoriamente cumprir a obrigação com o terceiro. Tanto é que, se ele não cumprir, o terceiro, que nem tem um acordo com ele,
que nem participou dessa obrigação, esse terceiro pode propor uma ação em face do promitente, exigindo o cumprimento da obrigação. Então, a obrigação dele é com o terceiro e esse terceiro tem todo o direito de exigir o cumprimento da obrigação. E a relação que existe entre o estipulante e o beneficiário? Qual é ou quais são os efeitos aqui dessa relação? Primeira coisa, esse beneficiário, ele vai ser então indicado pelo estipulante. Esse beneficiário, ele pode já estar indicado pelo estipulante no momento da formação com nome, RG, CPF, ou simplesmente dizendo que será um beneficiário que será indicado posteriormente, que será então ali estabelecido posteriormente. Esse terceiro beneficiário, ele pode já participar desse instante. Se ele participar desse instante aqui, já tem a aceitação dele. Se já tem a aceitação dele, então nesse instante o promitente tem que cumprir o benefício em relação ao terceiro. Além disso, a gente viu que enquanto não há aceitação por parte do terceiro beneficiário, o estipulante ele pode voltar atrás e dizer, olha, lembra que eu disse que você beneficiaria o terceiro? Ele nem sabe ainda e nem aceitou ainda. Então, ao invés de você beneficiar o terceiro, me beneficie. Vamos deixar quieto, vamos esquecer a cláusula de estipulação em favor de terceiro. Agora, uma vez que esse terceiro beneficiário tenha aceito, aí então a obrigatoriedade do promitente é em relação a esse terceiro. Tudo bem, pessoal? Encerramos então a estipulação em favor de terceiro, exceção aí a regra do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Próxima aula, mais uma figura que também é exceção ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato, mas agora é uma promessa de fato de terceiro. O terceiro não vai se beneficiar. Na verdade, o terceiro vai ter uma obrigação. Tudo bem? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!